Prezados, eu gostaria de falar de algumas coisas que eu falei, algumas sim, outras não, nesses dias de conferência, e aproveitar que todos vocês estão aqui para poder tratar de alguns desses temas. Gostaria de tratar sobre maledicência, alguma coisa sobre futebol, alguma coisa sobre vaidade e sobre celular. São temas fundamentais da vida católica, bastante atuais, e que, aproveitando que vocês todos estão aqui, acho que vale muito a pena tratar um pouco disso. A maledicência, falar mal, maledicere, falar mal, é falar mal de alguém sem que haja necessidade. Falar mal de alguém sem que haja necessidade e sem que daí venha um verdadeiro bem. Sempre que nós falamos mal de alguém, há algum bem. Pode ser o alívio da nossa paixão de falar, o alívio da nossa indignação, mas isso não é um verdadeiro bem. Um verdadeiro bem é uma coisa objetiva. A maledicência, como diz São Francisco de Sales, é um triplo homicídio, pois prejudica a pessoa que fala mal, a pessoa que está ouvindo e prejudica a pessoa de quem se está falando. A maledicência gera inimizade e raiva entre as pessoas e pode até gerar ódio. E a maledicência pode destruir boas amizades, pode destruir um bom ambiente de um apostolado e pode fazer muito mal para as pessoas. A maledicência é coisa séria. Eu mesmo já tive ocasiões, mais de umas talvez, de ter visto lugares em que a maledicência e juízos temerários e suspeitas temerárias foram crescendo de tal modo e se estendendo de tal modo que depois de um certo tempo havia uma rede intrincadíssima de problemas entre as pessoas, de modo que era impossível, naturalmente falando, a não ser por milagre, reparar essas coisas e fazer as pessoas voltarem a ser amigas novamente. A maledicência pode ser um pecado grave ou leve. Será pecado grave se prejudicarmos gravemente a reputação de alguém com a maledicência. Por exemplo, revelando sem necessidade um pecado grave de alguém. Será pecado leve se prejudicarmos levemente a reputação de alguém. Por exemplo, revelando um pecado leve de alguém. Mas lembramos também que algumas nuances cabem aqui. Pode ser que revelando um pecado leve de alguém, eu prejudique gravemente a reputação dessa pessoa. Por exemplo, é o caso, como Santo Afonso de Ligório diz, de falar de um padre, falar mal de um padre, e pode ser que isso resulte no afastamento dos fiéis da confissão, da missa, de pedir orientação. E não havia necessidade nenhuma de falar mal, naquele ponto, ainda que leve, de um sacerdote. E ainda então, falando de um pecado leve, havendo uma graves consequências disso daí, haverá pecado grave. Uma amizade não pode ser baseada na maledicência. Uma consequência da maledicência é a formação de grupinhos para excluir alguém, para falar mal de alguém, e jamais devemos fazer isso. É natural que tenhamos mais amizade e proximidade com algumas pessoas, mas não podemos, por isso, excluir os outros ou falar mal deles. E outro problema é a fofoca, ficar falando e comentando da vida dos outros sem necessidade, sem que daí venha um verdadeiro bem. Na vida teremos desentendimentos e dificuldades com algumas pessoas. Quando isso acontecer, nós não devemos sair por aí falando mal dessas pessoas. Devemos, ao contrário, rezar por elas e procurar resolver a situação. Se a pessoa não tem disposição de falar conosco, paciência, esperar tempos melhores. Rezar pela pessoa, mas não sair falando mal dela. Isso pode tornar uma reconciliação praticamente impossível depois. Só podemos falar mal de alguém quando o objetivo for um verdadeiro bem. Eu posso expor algo errado que alguém fez se eu precisar pedir conselho para saber como devo agir diante do que a pessoa fez. Por exemplo, alguém me ofendeu e eu não sei a melhor maneira de agir. Posso então pedir conselho para alguém que é sábio, prudente, não sairá dizendo aquela questão aos outros, não sairá espalhando o que aconteceu para mais ninguém, poderá de fato te orientar o que fazer e não só alimentar sua indignação, sua raiva ou sua paixão de falar. Posso pedir conselho para alguém expondo o mal que a pessoa fez. Nesse caso, irei falar com alguém que realmente pode ajudar e que seja discreto, ou seja, que não vai espalhar o que a pessoa fez de errado. Eu posso expor algo de errado que alguém fez
para pedir conselho de como ajudar a própria pessoa que cometeu o pecado. Ela não fez nada contra mim, mas posso ajudá-la. E preciso pedir algum conselho para alguém sábio sobre a questão. Poderei então expor o mal que a pessoa fez para aquela pessoa me aconselhar. Por exemplo, meu amigo fez alguma maledicência, quero ajudá-lo. Posso expor isso daí para uma outra pessoa, dizer o que está acontecendo para que ela me dê conselhos de como ajudar esse meu amigo que fala mal dos outros sem necessidade. Eu posso expor algo errado que alguém fez para ajudar os outros. Por exemplo, se existe na minha família alguém que faz algo seriamente pecaminoso, por exemplo, e que pode arrastar outra pessoa para o pecado, eu devo avisar as pessoas encarregadas daquela pessoa, por exemplo, os pais, para proteger o filho deles. Mas eles não sairão falando por aí com mais ninguém que não seja necessário conhecer a questão. Para ajudar os filhos dessa pessoa, para os pais ajudarem os filhos deles, e para evitar que haja uma corrupção daquela pessoa. Mas isso será feito com toda tranquilidade, pensando antes no que falar, para que não aconteça que dê alimento para fofocas e para maledicências passionais e que, ao invés de ajudar as pessoas de maneira pragmática, realmente eficaz, se alimentem em inimizades. Então eu não posso falar mal de alguém por fofoca, por raiva, para criar inimizade ou então para brincar. Só posso falar mal de alguém para alcançar um verdadeiro bem, evitar pecados, por exemplo, ou saber como agir de maneira prudente diante de uma situação que aconteceu comigo ou com outra pessoa na qual eu posso ajudar. Também não devo ficar pensando mal das pessoas se não houver motivo justo para isso. Devo procurar rezar pela pessoa. Além disso, devo evitar ficar imaginando coisas, criando histórias na minha cabeça. Por exemplo, se eu passei por uma pessoa e ela não me cumprimentou, não devo começar a imaginar que essa pessoa me odeia, que ela é mal educada, que isso ou que aquilo. Devo pensar que talvez ela estivesse com muitos problemas, ou que ela estivesse distraída, e rezo por essa pessoa. Muitas vezes nós vamos criando coisas na nossa cabeça e começamos a considerar essas coisas como verdades, e vamos montando cada vez mais coisas com base nisso. E as coisas tomam proporções enormes e chegam até a terminar em verdadeiras inimizades. Tomemos muito cuidado com nossa língua para não falar mal dos outros, a não ser que seja para um verdadeiro bem. Se Deus nos deu inteligência para pensar e boca para falar, foi para pensarmos e falarmos coisas boas. Não devemos ficar imaginando coisas sobre os outros ou criando histórias na nossa cabeça, nem formar grupinhos contra os outros. Devemos guiar nossas relações com o próximo pela caridade. Com relação ao futebol, é necessário alguns esclarecimentos aqui, para evitar excessos no modo de analisar como julgar o futebol hoje em dia. Como existe muito exagero no modo de lidar com o futebol, é fácil que algumas pessoas vejam o futebol como sendo um mal maior do que de fato é, no modo como muitas vezes as coisas acontecem hoje em dia. O futebol em si mesmo não é um pecado. Não é pecado jogar futebol nem assistir um jogo de futebol. Porém, é preciso tomar cuidado com essas coisas. O futebol é um esporte em geral, o futebol e o esporte em geral podem tomar muito do nosso tempo. E isso não pode acontecer. Existe uma tendência muito forte, sobretudo nos homens, para que o futebol se torne um vício. A pessoa começa assistindo a um jogo de um time, depois a outro, passa a assistir os jogos de vários times. Depois começa a saber tudo sobre o time. Quem joga, quem não joga, quem está machucado, como o jogador vive, o que ele fala e o que ele pensa. E assim vai se gastando muito tempo com coisas praticamente inúteis. É preciso ter muita moderação com o futebol, um controle muito grande de si mesmo para não perder tempo com ele. Nem sempre é fácil. Muitas vezes o melhor é nem começar a se interessar. O futebol termina ganhando muita importância na vida dos homens e tende a se tornar um assunto principal entre os homens, como se não houvesse coisas mais importantes e interessantes para conversar. Infelizmente, é até comum que o único assunto entre pais e filhos seja também só sobre futebol. Falar muito de futebol mostra que tem uma importância indevida na nossa vida. Há pessoas que conhecem tudo sobre um time, sobre alguns jogadores, e não conhecem tanto sobre a religião católica, não conhecem tanto sobre a própria profissão. Outro problema no futebol é a tendência a imitar os jogadores, na aparência deles, os cortes de cabelo, tatuagens, nos gestos, no estilo de vida, o que não condiz, na maioria dos casos, com uma vida católica.
Essa imitação começa muitas vezes com a imitação na comemoração dos gols. Além disso, é preciso ver também o ambiente em torno do futebol. Problemas e propagandas com relação à castidade nas transmissões de jogos. Bebidas sem moderação, quando se reúnem pessoas para assistir um jogo. Brigas e discussões. De fato, tem gente que chega a brigar e discutir por causa de futebol. Acontece de se perder tanto tempo com o futebol que a pessoa não tem mais tempo para rezar, para estudar, para ficar com a família, para resolver seus problemas financeiros. Acontece da pessoa gastar dinheiro com futebol, com camiseta, com bola de futebol, com chuteira, com revistas, com jornais, o dinheiro que a pessoa não tem. Acontece da pessoa ir dormir tarde por causa de futebol e ficar com sono no trabalho ou durante a aula no dia seguinte. Acontece das pessoas pararem o trabalho delas para irem no futebol. E vejam que paradoxal. A igreja, no que diz respeito à missa, que é o ato mais importante, mais nobre e mais sagrado que existe no mundo, diz que se alguém, por alguma razão justa, séria, precisa trabalhar no domingo, porque senão será demitido, ou é algum emprego que não pode parar, que essas pessoas estão dispensadas de ir na missa. Mas o mundo de hoje faz as pessoas pararem de trabalhar para assistir futebol. São dois modos de analisar as coisas completamente opostos. Para a missa, certos trabalhos justificam não ir na missa. Mas as pessoas param de trabalhar para assistir futebol. Mas quando é para ir para a missa, não. Por isso aconselhamos que não se interessem muito por futebol, para que ele não ganhe uma importância que ele não tem. Jogar futebol num ambiente bom não é um problema e pode ser até mesmo uma boa diversão. E nessas coisas pedimos bastante moderação. Gostaríamos de falar também um pouco sobre celular. São coisas essas que nós estamos falando agora que têm importância para uma boa vida católica, mas nem sempre damos a devida importância a esses pontos. E gostaria de agora, depois de falar da maledicência e do futebol, falar do celular. E depois um pouco sobre a vaidade. O celular atualmente é um aparelho eletrônico conectado à internet que nos permite contactar as pessoas e nos permite navegar pela internet, ouvir músicas e vídeos, etc. O celular nos dá acesso a praticamente tudo no mundo. E sabemos que no mundo há coisas boas e coisas ruins. Se usarmos o celular sem estarmos preparados, isso fará muito mal para nós. Vamos perder um tempo enorme, vamos viver preguiçosos e irritadiços e começaremos a cometer muitos pecados no celular. Para usar bem o celular é preciso saber o que é certo e o que é errado. Preciso ter força para fazer o que é certo e evitar o que é errado. E preciso ter força para não perder tempo no uso do celular. O celular pode dar acesso a muitas coisas boas, mas eu não preciso conhecer a maioria dessas coisas. Se alguém tiver um celular, se não souber o que é certo, se alguém tiver um celular, mas não souber o que é certo e o que é errado, e não tiver força para fazer o certo e evitar o errado, e para não perder tempo, a pessoa terá muitos problemas com o celular. O celular dá acesso a muita coisa certa e a muita coisa errada. Portanto, precisamos saber o que é certo e o que é errado para usar bem o celular. Eu preciso aprender isso durante a infância e boa parte da juventude. Ou seja, os pais devem informar os filhos bem, para saber o que é certo e o que é errado. Isso para a vida em geral. Se os pais colocarem um celular na mão dos filhos sem que eles saibam o que é certo e o que é errado, farão um grande mal para os filhos. E de modo geral, nós só sabemos o que é certo e errado depois de sermos já maior de idade. E ainda assim. Porém, não basta saber o que é certo e o que é errado. É preciso ter força para colocar isso em prática. Os pais devem informar os filhos para que eles tenham essa força para escolher bem e evitar o mal. Nem sempre os pais estarão perto dos filhos. Na maior parte do tempo, sim, sobretudo na infância e até na juventude. Mas depois que os filhos ficarem maior de idade, e até antes disso, os pais já não estarão tão presentes o tempo inteiro na vida dos filhos. Já aí, os filhos já devem saber como lidar com as coisas sem que os pais estejam vendo eles. Essa formação ocorre na infância e na juventude. Se os pais colocarem o celular na mão dos filhos antes que eles tenham essa força, farão muito mal aos filhos. Não basta, no entanto, ver coisas boas e evitar as ruins no celular. É preciso ter força para não passar muito tempo no celular.
Muitas pessoas se tornam escravas do celular. Se passarmos muito tempo no celular sem necessidade, vamos deixar de fazer coisas importantes como rezar, estudar, brincar, trabalhar, passar o tempo com a família, conversar com o cônjuge, conhecer os filhos, ver as tarefas dos filhos, saber o que está acontecendo com eles, saber mais sobre a minha família. Claro, tem gente que trabalha com celular, com computador, é uma situação diferente. Essas pessoas também devem tomar cuidado, mas acabarão passando mais tempo diante do computador ou do celular se elas trabalham com essas coisas. Mas é diferente o caso de quem não tem que trabalhar com o celular ou com o computador. Se passarmos muito tempo no celular, nós vamos ficando também mais preguiçosos e mais irritadiços. Ou seja, vamos ter mais dificuldade para fazer coisas que não nos agradam muito. E vamos ficar irritados mais facilmente com o que nos contraria. Inclusive coisas que dizem respeito às nossas obrigações mais elementares. Cuidar dos filhos, fazer as coisas da casa, fazer o que o nosso trabalho nos pede. Isso acontece porque ficar no celular é uma coisa muito passiva, que não exige nenhum esforço da nossa parte. E é uma coisa muito agradável. Se ficamos muito tempo em algo que não exige esforço e que é muito agradável, teremos dificuldade para fazer o que temos que fazer. Vamos ter preguiça de rezar, de estudar, de trabalhar. E vamos ficar irritados quando nossos pais mandarem fazermos algo que não queremos muito, ou quando tivermos que fazer algo que exige mais esforço. E o mesmo vale para a televisão e outros eletrônicos em geral, como computadores. O celular é como uma arma. Pode nos ajudar se nós soubermos utilizar bem o celular e no tempo certo. Pode ferir ou matar a nossa alma e a dos outros, se não estivermos bem formados para utilizar o celular. E assim os pais que esperam os filhos estarem melhor formados para que tenham o celular, acertam na educação dos filhos. E fazem muito bem aos filhos. E os pais devem ir explicando para os filhos e também impondo uma educação verdadeiramente parental. Mostrando para os filhos que eles têm pai e mãe e que eles têm pai e mãe que vão cuidar deles. E que quando são um tanto menores não tem que ficar dando muita satisfação para os filhos. Os pais devem controlar o uso do celular dos filhos e acertam na educação deles quando deixam para dar o celular para os filhos quando eles já estiverem mais bem formados, sobretudo chegando na maioridade ou já na maioridade. Os pais devem ir acostumando os filhos aos poucos, deixando que usem o celular pouco a pouco e com supervisão ao lado deles, para que um dia possam usar bem esses aparelhos sozinhos. Não adianta imaginar que você explicando as coisas na teoria, mas não mostrando na prática como é que se usa um celular, que depois, pela primeira vez, quando ele colocar a mão no celular, ele saberá usar a coisa. É necessário mostrar na prática como se usa. Poucas vezes, sob a supervisão dos pais, controlando o acesso do celular aos filhos. As crianças e os jovens devem reconhecer que os pais fazem isso para o bem deles e não devem se preocupar em ter logo um celular, mesmo que outras pessoas da mesma idade já tenham mundo afora. O padre Pascotto teve seu primeiro celular aos 28 anos de idade depois de padre. Posso dizer que não me fez falta. Fiz muito bem minha faculdade, meu seminário, sem perder meu tempo com o celular. Finalmente, queria falar um pouco sobre a vaidade. A vaidade de que falamos aqui é a preocupação excessiva com a aparência exterior. Claro que todo mundo tem que estar apresentável diante dos outros, com uma roupa conveniente para a situação, com a higiene feita, com os cabelos penteados, etc. No entanto, é preciso evitar o excesso de cuidado com essas coisas. Esse excesso ocorre sobretudo com as mulheres, mas às vezes com os homens também. Devemos ter consciência que não devemos chamar a atenção indevidamente para a nossa aparência. Devemos estar bem apresentados, mas de maneira simples. Um problema com relação à vaidade é a perda de tempo procurando roupas, calçados e outros acessórios. Às vezes a pessoa nem está precisando. Às vezes está precisando, mas passa tempo demais procurando uma roupa de um jeito ou do outro que ela quer. Outro problema é o tempo excessivo para se arrumar. Não há problema para as mulheres fazer um penteado diferente, sem chamar muito a atenção. Mas não se deve passar tempo demais se arrumando e se preparando. Ainda menos os homens. Os homens devem ter cabelo simples, não ficar se preocupando com o cabelo. Isso é coisa de mulher. Outro problema, chamar a atenção demais com roupas, acessórios, cabelos, etc. É preciso ter muita moderação com isso, lembrando sempre da modéstia nas roupas. As regras que nós damos para a modéstia na missa
não são só para a missa, são para a vida. Não vale só para a missa, não vale só quando você está com sua amiga católica, não vale quando o padre está diante de você, mas deixa de valer nos outros momentos da vida. Essas regras de modéstia valem sempre. Outro problema é o excesso de maquiagem. Maquiagem moderada não é um pecado, mas também não é uma obrigação. Outro problema, dar muita importância para essas coisas exteriores, falando muito disso, ou passando muito tempo em função disso. Existe muito mais coisa a se falar no mundo do que sobre maquiagens ou roupas. Outro problema ainda, preocupar-se demais com o que os outros vão falar e comentar sobre a nossa aparência, ou ficar comentando e falando sobre a aparência dos outros. Existe também um problema oposto ao cuidado exagerado. Esse problema é o desleixo. O desleixo faz a pessoa não se cuidar o mínimo necessário. Chega com roupas estragadas, roupas amarrotadas e largadas, cabelo despenteado, sem lavar o rosto. O desleixo atinge mais os homens do que as mulheres. Claro, estamos falando de pessoas que têm condição de ter uma roupa adequada, passada, etc. Às vezes, a pessoa é voluntariamente desleixada como maneira de chamar a atenção dos outros. Isso aqui também não está certo. Devemos sempre lembrar que o mais importante é que a nossa alma esteja bela diante de Deus, porque Ele vê a nossa alma até o mais profundo dela. Um último ponto, que eu acho que vale a pena falar, é sobre brincadeira sem graça. Falta de caridade com o próximo, até de justiça muitas vezes. Uma brincadeira sem graça é aquela que ofende, machuca, humilha e irrita o nosso próximo. A brincadeira sem graça é aquela que não alegra o nosso próximo, mas que o entristece e que o irrita. Essa brincadeira sem graça é mais comum entre os homens. Às vezes fazem com a própria esposa, com os filhos. Às vezes os rapazes fazem com uma moça, fazem com a namorada. Elas acabam ficando bastante incomodadas com isso. A brincadeira sem graça é também a brincadeira que tem graça quando feita uma ou duas vezes, mas que se torna cansativa e pesada quando repetida mais e mais vezes. É necessário perceber quando já chega e perceber um pouco o contexto e o espírito que as pessoas têm para, se necessário, parar de falar sobre aquilo. A brincadeira sem graça vem da falta de maturidade das pessoas, que não entendem que uma brincadeira justa serve para alegrar as pessoas, para descontrair, para melhorar o ambiente, para melhorar a convivência entre as pessoas, para fazer amizades. Se a brincadeira incomodar alguém, ofender, machucar, humilhar ou zombar alguém, ela vai criar inimizades, vai deixar o ambiente desagradável. Devemos pensar antes de fazer uma brincadeira, para que seja uma brincadeira saudável e agradável para o nosso próximo, mantendo sempre a caridade. É necessário lembrar também que certas brincadeiras caem muito bem sendo feitas por certas pessoas, mas talvez não por mim. Pensar nisso e, se com você aquela brincadeira não cai bem, saber guardar o silêncio. Essas e outras coisas a respeito das quais nós falaremos com o tempo, servem para que nós tenhamos um pouco mais de noção de aplicar a lei do Evangelho na nossa vida, procurando ter uma vida verdadeiramente católica. Procurem guardar isso para a vida de vocês. Isso aqui será útil não só para vocês, mas também para os filhos de vocês, para os amigos de vocês, para os irmãos e irmãs de vocês, para que vocês, em primeiro lugar, vocês mesmos, e depois, em torno de vocês procurem encaminhar uma vida verdadeiramente cristã, e assim nós faremos um ambiente aqui onde um ajuda o outro, um colabora com a salvação do outro e que colabora para um ambiente saudável de favorecimento das virtudes, de amor a Jesus Cristo, de bondade, de caridade um com o outro e, sem dúvida, permitirá que, com o passar do tempo, nós tenhamos novas famílias com bom espírito, uma educação dos filhos bem encaminhada, que terá como consequência um cuidado muito mais fácil sobre vocês, menos peso sobre os padres, menos peso nas famílias, menos peso sobre os pais, menos peso sobre os irmãos, os amigos, e colaborando para que nós tenhamos um ambiente verdadeiramente santificador, caridoso, que alegra Jesus Cristo e que nos dá mais graças, porque nós alegramos Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.